Caro telespectador da televisão santomense, as nossas saudações a partir da cidade de Santo Antônio. A Ilha do Príncipe prepara para, neste mês de abril, comemorar 20 anos da sua autonomia. Para o efeito, a nossa equipa de reportagem foi ao encontro da comissão organizadora para saber dos preparativos. Para falar sobre os festejos dos 20 anos da autonomia da Ilha do Príncipe, a equipa de reportagem do Príncipe Convida conversou com o presidente da comissão dos festejos. Rodrigo Cassandra avançou-nos de que para o presente ano as atividades comemorativas, entre elas o de caráter político, desportivo, recreativo e cultural, terão contornos diferentes em relação aos dos anos anteriores. Nós temos que comemorar esses 20 anos com muitas atividades. Atividades culturais, atividades recreativas, atividades esportivas. E essa ação vai ser feita em toda a região autónoma do Príncipe, nas comunidades rurais, nas praias, nos bares, nos chás. Vai ser uma atividade global para toda a região do Príncipe e vai envolver todo o grupo etário, toda a sociedade civil, todos os quadrantes políticos, vai envolver toda a gente aqui da região autónoma do Príncipe. Mas mais do que isso, o que mais é importante, o de mais importante é as ações políticas desse evento. Vamos ter palestras extremamente importantes. Uma das primeiras, vamos refletir sobre o impacto que tem o investimento privado na economia regional hoje. Vamos discutir, nesses 20 anos, estamos no início da quarta legislatura, vamos ver o que foi a primeira legislatura, o que foi a segunda, o que foi a terceira e o que tem começado a quarta. Para nós definirmos que rumo, que caminho, que destino nos darmos do futuro. Corrigir todos os constrangimentos. Mas o mais importante de tudo isto é que o país inteiro, Santo Tomé e Príncipe, perceba que a autonomia não é um problema do Príncipe, das pessoas que vivem no Príncipe. A autonomia é um problema nacional de Santo Tomé e Príncipe. Que a interpretação da autonomia seja feita de forma nacional e de forma global. Porque a autonomia tem que contribuir necessariamente para um melhor Príncipe, mas para um mais Santo Tomé e Príncipe. Portanto, quais são os possíveis oradores para estas palestras? Nós temos grandes e ilustres oradores. Temos o embaixador Damião Vaz de Almeida. Ele foi o primeiro presidente do governo regional. É importante. Teve constrangimento, teve sucessos, é importante que partilhe hoje conosco todo esse constrangimento, todo o sucesso que ele teve. E como é que ele conseguiu ultrapassar os constrangimentos, como é que ele conseguiu ter os sucessos. Vai ser uma palestra extremamente importante. Temos o Dr. Severino Palmer, um ilustre economista, bastante bem formado, com bastante experiência, trabalhou em vários, vai nos falar do impacto que nós temos aqui no Príncipe com o investimento externo privado. Que erros é que nós estamos a cometer? Que constrangimentos é que temos? Como é que isto é visto do ponto de vista nacional? Portanto, são esses, entre outros, vai ser esses aspectos que nos interessam para nós termos elementos que nos permitam, a partir, ir para o 21º ano da autonomia e o 41º ano da independência, com elementos que proporcionem um desenvolvimento saudável, em que toda a gente esteja envolvida e que o próprio país se desenvolva de forma harmoniosa. As atividades comemorativas da efeméride já tiveram o seu início e vai perdurar até ao último dia do mês de abril. Parte delas, segundo a Comissão dos Festejos, poderão ter lugar na capital do país, Santo Tomé, se tudo correr como previsto. Estamos a preparar com muita dificuldade, com falta de apoios, uma atividade também em Santo Tomé, em que vamos falar lá da autonomia no contexto nacional, para que as pessoas percebam como é que essa autonomia se insere no desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. E também haverá atividade recreativa para mostrar um pouco da nossa cultura. Vamos fazer uma simbiose, vamos convidar alguns grupos culturais para simbiosar, para unir as nossas duas culturas destas duas ilhas e vamos também apresentar lá aquilo que é os nossos pratos típicos do Príncipe e, mais do que isso, mostrar o que é Príncipe Patrimônio da Biosfera da Unesco, mostrar hoje o que é o turismo do Príncipe, que elementos que nós temos com esse turismo que nós queremos que seja cada vez sustentável e que sirva e que de uma forma transversal toda a gente beneficie desse turismo. Citou aqui algumas dificuldades para levar a cabo, portanto, a vossa agenda de programa, mas pronto, até nesta presente data, qual é o ponto da situação? Não, nós temos aqui, com os recursos que temos, vamos agendando ações que tenham um impacto regional, nacional e regional que toque em toda a vida da população aqui, de santomenses residentes no Príncipe. Portanto, é desta forma que nós temos que procurar fazer, com pouco, mas uma festa que todos sintamos envolvidos e que sintamos que
com algum proveito desta própria festa. Um veemente apelo à população. Que a população participe. Nós teremos ações nas comunidades, que as comunidades participem. Estamos a mobilizar todos os grupos culturais do Príncipe, incluso os coros das igrejas que aqui estão instalados, de forma que toda a gente se sinta envolvida e é bom que se participe. Com pouco ou muito recurso que venham e que participem, que valerá a pena estar presente neste ano que nós estamos a comemorar 20 anos da nossa autonomia. 29 de abril de 1995, 29 de abril de 2015, 20 anos da autonomia da Ilha do Príncipe. A Comissão dos Festejos promete festa rija. Vamos agora trazer em destaque a entrega de 17 casas às famílias da comunidade de Santa Rita no quadro da população afetada pela construção da nova pista no aeroporto da Ilha do Príncipe. Estas moradias do tipo T1, 2, 3 e 4, na localidade da reta do aeroporto, foram construídas de raiz para realojar 17 famílias da comunidade de Santa Rita afetada pela construção da nova pista no aeroporto da Ilha do Príncipe. As chaves foram entregues esta semana pelo Grupo HBD como mecenas ao Governo Regional. Por sua vez, o Governo Regional, na qualidade de dono da obra, aos beneficiados. Qual é o seu estado de espírito depois de receber, então, portanto, esta sua casa? Estou satisfeita. Como toda a gente que nos ajudou, todo mundo que nos ajudou, para hoje eu estou dentro dessa casa aqui. Então, Cristo também abençoa toda a gente que me apoiaram. Portanto, a sua casa é uma casa de quantos quartos? Sala? Dois quartos, uma sala e uma cozinha. Casa de banho, tem tudo. E é uma casa que, se calhar, a senhora não teria condições de fazer, não é? Nem pensar, credo. Agradecer primeiro a Deus, pois de a proximidade 40 anos de independência e 20 anos de autonomia. No Príncipe, o nosso desenvolvimento sustentável começa a dar frutos tarde, mas é sempre bom e melhor tarde do que nunca. Em segundo lugar, os meus agradecimentos são dirigidos ao governo regional que, com visão numa longa lógica e desenvolvimento sustentável, pensou, projetou e idealizou este projeto fundamental para a vida dos que vivem aqui no Príncipe. Em terceiro lugar, uma palavra de conforto à HBD, pois vocês não são apenas um investidor, mas sim um parceiro, o melhor que podemos ter, pois sem vossa intervenção financeira seria impossível realizar este sonho do governo regional. Perto de 1,5 milhão de euros é quanto a HBD colocou à disposição para a materialização do projeto. Estou mesmo muito feliz. Isto é a prova de um trabalho em conjunto entre o Governo Regional e a HBD e estas casas saíram francamente boas, mostram que há dignidade quando se fala de realojamentos de comunidades. Nós sentimos a responsabilidade que tínhamos em realojar esta comunidade, porque de facto tirámos-lhes as suas casas para poder avançar com a obra do aeroporto, mas o tirar é um termo forte, foi bem aceito. Eu acho que as pessoas tinham alguma desconfiança do que é que iriam receber. Há outras experiências de realojamentos que não saem assim tão bem. Esta deixa-me feliz. Eu adoraria ter uma casa destas, confesso. Acho que todas as pessoas, mesmo a comunidade expatriada que temos cá, que tem estado a ver hoje a entrega, já me disse exatamente o mesmo. Quem lhes dera a eles, às vezes, ter uma casa assim tão boa. E, portanto, estou feliz por chegar a este ponto e termos o prazer de poder oferecer estas moradias a todas as pessoas que vêm para aqui e que saibam honrá-las.
porque de facto o mais importante agora é as pessoas entenderem que estas casas são para eles, não são para fazer comércio com elas, não é para vendê-las, e daí estarem proibidos de o fazer contratualmente, porque isso é que é um realojamento, não se troca uma casa em que se vive por uma casa que a seguir se vai vender, como é evidente. Secretário da Economia, no uso da palavra em representação do governo regional, citou o aspecto autonômico da Ilha do Príncipe como importância para a realização deste sonho. Todo o esforço que nós fazemos é no sentido de viver melhor. Vivemos para o futuro e não para o passado. Em alternativa, em vez dessas casas, na fase inicial, em vez de construir as casas, podia-se dar um montante financeiro a cada um dos residentes. Mas pensamos que esta não era a melhor forma de otimizar o bem-estar de cada um de nós. Então, entendemos que com estas casas irão ter melhores condições de vida e nós apostamos que a preservação e a conservação deste espaço seja um exemplo, um símbolo da parceria entre o Governo Regional e a HBD. Gostei muito da apresentação do senhor que fez há bocado, quando disse que a HBD não é apenas um investidor, é muito mais que um investidor, é um parceiro. É extremamente importante isso, essa visão que eu também pretendo transmitir à HBD. Eu não vou ser muito longo nas considerações, mas eu gostaria de pedir aos residentes cá que dignificassem o esforço que todos nós fizemos para chegássemos a essas condições hoje. Eu gostaria de incitar-vos, por exemplo, a criação de uma associação dos moradores para que fizessem a gestão. Eu gostaria de ver, o Governo Regional gostaria de ver uma autogestão dos próprios residentes cá para a manutenção e dignificação do espaço. Estaremos sempre ao vosso lado. Posso apresentar-vos isto como uma conclusão, um resultado da celeridade da decisão, da tomada de decisão no seio do Governo Regional, como um fruto da autonomia regional, em que as decisões são céleres. Nós, pessoalmente, todos os membros do governo, estamos no terreno, acompanhando dia a dia a evolução dos acontecimentos e, especificamente, deste caso. 1 ano e 4 meses é o tempo que demorou para a conclusão desta infraestrutura, que teve a cargo da empresa de construção civil, EGECOM. Entrega de casas sociais às famílias da comunidade de Santa Rita. 20 anos da autonomia da Ilha do Príncipe. Trouxemos como convidado para esta edição do Príncipe Convida, presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra, para 2 dedos de conversa sobre o processo autonômico desta mesma autonomia. Senhor Presidente, antes de mais, nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Portanto, para situarmos ao nosso telespectador, quando e como começa o processo da autonomia da Ilha do Príncipe? Muito obrigado. De facto, esse é um processo que começou já há muitos anos, não propriamente para desembocar na autonomia, mas uma reivindicação para a Ilha do Príncipe, onde os governantes do Príncipe pudessem, de facto, e a população do Príncipe, ter voz na decisão, no destino daqui da ilha. Mas isto começa a ganhar contornos maiores, ainda quando da conferência realizada em 1989, presidida então por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, aí sim onde os dirigentes, os líderes do Príncipe na altura, chegaram à frente e bateram o pé de que uma saída autonômica para a Ilha do Príncipe seria a melhor via para a solução em parte dos grandes problemas da ilha. É assim que, com a entrada do multipartidarismo, em 94, dá-se uma grande discussão no Parlamento à volta deste tema e se impõe uma autarquia especial. Bem, logo depois, em 95, as primeiras eleições para o poder local, onde o Príncipe era consagrado então como uma autarquia especial. Portanto, como gozava a região autónoma do Príncipe com esta autarquia especial? Era uma coisa que não era carne nem era peixe. Era uma coisa mais teórica, no sentido teórico de passar a responsabilidade às lideranças, às autoridades locais do Príncipe, mas que na prática não funcionava. Na prática não funcionava.
E é importante ressalvar aí porque houve muitos impedimentos, muitos constrangimentos com esta autarquia especial que na prática não funcionava. Só em 2003, de facto, depois de muita discussão e muita batalha, se conseguiu a autonomia de facto na Constituição, com a revisão constitucional de 2003. Mas isso era necessário ser acompanhado de uma regulamentação. E foi assim que nós, na base daquele Estatuto Político-Administrativo da autarquia especial, melhoramos esse Estatuto Político-Administrativo que nos deu então a Lei 4 de 2010, que é um pouco o resultado das melhorias consideráveis que se fez na lei da autarquia especial que o Príncipe contemplava. Hoje temos o Estatuto Político-Administrativo que também não satisfaz totalmente os anseios aqui da população do Príncipe, mas como eu sempre digo, e nós sempre falamos, estamos num processo. E esse processo, ele precisa ser amadurecido. Esse processo, o Estado santomense tem que assumir esta autonomia como a autonomia do país. Isto não é uma autonomia dos principenses e para os principenses, não. Esta é uma autonomia que o Estado santomense decidiu consagrá-la na nossa Constituição e colocá-la como uma forma de descentralização e desconcentração do poder para permitir, de facto, o desenvolvimento da Ilha do Príncipe, dadas as suas características específicas, dada a sua especificidade do ponto de vista cultural, histórico, gastronômico. Então, atribuir esta autonomia de forma que se pudesse conhecer mais rapidamente o desenvolvimento e diminuir as assimetrias que existiam entre o Príncipe e São Tomé. Julgo que este processo ainda vai levar muito tempo. Nós temos que assumir enquanto Estado, o Estado santomense deve assumir a autonomia de forma a perceber que esta autonomia é a favor do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Se essa autonomia for mais forte e respeitada por todos, pelos órgãos de soberania, pelos partidos políticos, pelo povo santomense, o país sairá a ganhar, o país sairá muito mais coeso, o país sairá muito melhor na sua diversidade. Já disse que não satisfaz, portanto, esta autonomia, esta autonomia que goza o direito de estatuto político-administrativo, mas agora o que é que tem feito com esta abertura? Bom, repare, o resultado desta autonomia, primeiro da consagração na Constituição e depois do Estatuto Político-Administrativo que foi promulgado por Sua Excelência o Sr. Presidente Frederico de Menezes em 4 de 2010, vem permitir às autoridades do Príncipe alguma autonomia para poder exercer com zelo, transparência e dedicação a autoridade nesta parte do território do país, de forma a permitir trazer mais desenvolvimento e trazer menos assimetria, quer dizer, mais equilíbrio, encontrar mais equilíbrio no desenvolvimento entre o Príncipe e São Tomé. Trabalhar com o Poder Central, nomeadamente a Assembleia Nacional, como tem sido a participação deste órgão neste processo autonômico da Ilha do Príncipe? Não, repare, no nosso país nós temos muitos problemas políticos por resolver e muitos deles até pendentes. E esse processo autonômico tem sido um pouco negligenciado, tem sido um pouco colocado um pouco na prateleira, porque de facto há outros problemas políticos, se calhar, que são prioritários relativamente à questão autonômica. Mas do meu ponto de vista, eu julgo que a questão da autonomia do Príncipe, que nós temos hoje, devia ser a prioridade das prioridades para permitir, de facto, mais rapidamente nós podermos resolver os grandes constrangimentos que encontramos aqui na ilha. Por isso, eu quero dizer que nós,
há coisa de aproximadamente 3 anos, nós tivemos na Assembleia Nacional a discutir com a Assembleia Nacional as melhorias do Estatuto Político-Administrativo. Foi uma grande participação dos deputados de todas as bancadas. Isso foi há 4 anos, onde de facto deu origem ao Estatuto Político-Administrativo que temos hoje. Mas uma coisa se impõe, e urgente, que é a revisão da Constituição. Só com a revisão da Constituição nós conseguiremos, de facto, transladar para a Constituição algumas matérias que não se conseguiu avançar para o Estatuto Político-Administrativo, porque são matérias que brigam com a Constituição. Por isso é necessário que haja o entendimento entre as forças políticas do país, para permitir, de facto, que a revisão constitucional se faça de forma a nós podermos consolidar a nossa autonomia. E com essa revisão constitucional, o que é que o governo regional espera? Não, são vários. Repare, nós hoje, por exemplo, está na Constituição que as eleições são feitas de 3 em 3 anos. Há que rapidamente alterar isso, e é consensual passar-se eleições para 4 em 4 anos. Aliás, tem sido prática fazer-se de 4 em 4 anos, ferindo a Constituição. Bom, era necessário que se avançasse para a revisão desta norma. A outra norma, que é a região autónoma do Príncipe, em muitas matérias ainda depende do poder central. E ficamos com uma autonomia quase que coxa, uma autonomia ainda dependente das autoridades centrais. Por isso, e não depende dos governos centrais, depende sim desta revisão constitucional para permitir que se avançasse nessa revisão. Repare, nós temos a lei das finanças regionais. É urgente fazer-se essa lei das finanças regionais para permitir que não haja bloqueios permanentes na transferência de verbas para o Príncipe. São várias questões que, se houvesse consenso para uma revisão constitucional, o país estaria a ganhar com essa revisão constitucional, e o Príncipe particularmente estaria a ganhar com essa revisão constitucional, melhorando assim a Constituição e, consequentemente, o Estatuto Político-Administrativo da região. A participação da população do Príncipe neste processo tem sido determinante. Nós, inclusive, temos estado a conversar, porque esse é um processo que começou publicamente e é um processo que nós fazemos sempre em discussão, abordando com as populações. Porque não é normal. Repare, vou-lhe dar um exemplo. E a população do Príncipe é que sente com isso. Por que o cidadão santomense que vive no Príncipe tem que pagar muito mais caro os materiais e equipamentos que vêm de São Tomé? Era necessário regulamentar-se sobre isso. E nós, com uma revisão constitucional, nós estaríamos de facto a olhar para isso como matéria-chave para que o cidadão santomense que vive no Príncipe pudesse usufruir dos mesmos direitos que o cidadão santomense que vive em São Tomé. Nós temos um déficit que nós estamos a cometer um erro grave. As legislações feitas na Assembleia Regional, quem é que promulga as legislações da Assembleia Regional? Não está definido. Isto terá que estar definido na nossa Constituição. Quem promulga os decretos regionais? Não está definido. Por isso é que é urgente. A população sente isto. E como nós não podemos fazer muitos decretos regionais para melhorar de facto a vida da população, nós ficamos bloqueados com essa situação. Por isso é que nós pensamos que é razão suficiente para que todos os atores políticos santomenses reflitam para que o passo seguinte seja a revisão constitucional com maior prioridade para a região autónoma do Príncipe. Quais são os ganhos ao nível político, econômico, social neste processo autonômico aqui da Ilha do Príncipe? Eu não quero enumerar os ganhos. Eu gostava, sim, de chamar a atenção para o Príncipe que nós temos hoje e o Príncipe que nós tivemos há coisa de 8 anos atrás. Ora, se nós olharmos para a educação,
notavelmente, hoje nós estamos à frente, a nível do país, com todos os dados, a nível da educação. A melhor taxa de escolarização no ensino básico e do ensino secundário está no Príncipe. Se nós olharmos para nível de saúde, nós temos os melhores indicadores a nível de saúde, com particular incidência para a redução ou eliminação do paludismo, com ganhos bastante positivos. Se nós olharmos para a taxa de empregabilidade, o Príncipe é a zona do país que tem menos taxa de desemprego neste momento, com uma taxa de desemprego de 7%. Se nós olharmos para áreas de investimentos, nós temos, neste momento, vamos ter um novo aeroporto no final deste ano, coisa que no passado era impensável. Vamos dar início ainda este ano da construção do novo Porto do Príncipe. Nós temos a segunda maior taxa de utilização elétrica do país, depois da Água Grande. Portanto, eu julgo que os ganhos são inúmeros, mas o que mais importa é olharmos para a situação, a vida do cidadão do Príncipe. E essa questão é notável, que os cidadãos se sentem hoje muito melhores do que se sentiam há 10 anos atrás. E esses ganhos poderão ser muito maiores e melhores se nós tivermos uma autonomia muito mais consolidada. É essa atenção que nós chamamos para os atores políticos do país, porque os ganhos da descentralização e da desconcentração do poder são muito grandes e são, sobretudo, beneficiam as populações. Se deixaria, portanto, hoje o poder, portanto, deixaria com o sentimento de dever cumprido? Eu acho que todos nós temos o dever de contribuir para este país. Esse país é nosso e todos nós temos o dever de contribuir para este país. Eu penso que fiz a minha cota parte, penso que dei a minha contribuição e julgo que todos os outros poderão também, nos próximos tempos, darem a sua contribuição. E se cada um de nós fizer um bocadinho, o país sairá a ganhar, o nosso povo sairá a ganhar e São Tomé e Príncipe sairá a ganhar. Portanto, aproximando-se de mais um aniversário desta autonomia da Ilha do Príncipe, portanto, apelos, mensagens, tanto à população local, bem como aos residentes. A grande mensagem que se nos oferece para este dia é nós continuarmos a lutar. Continuamos a lutar para os melhores dias. Continuamos a acreditar que é possível nós melhorarmos a nossa situação, a situação em que vivemos hoje. Continuarmos a pensar que amanhã será sempre melhor do que ontem. Mas isto tudo só será possível com muito esforço, com muito trabalho, com muito sacrifício e muita disciplina. E principalmente, estando unidos. Só unidos nós conseguiremos de facto ter melhores dias para os nossos filhos, para os nossos netos e para todo o povo santomense. Portanto, obrigado, Sr. Presidente do Governo Regional, tanto por ter aceitado aqui o nosso convite e estar aqui para estes 2 dedos de conversa sobre o processo autonômico da região autónoma do Príncipe. Está tudo dito para esta presente edição do Príncipe Convida. Voltaremos na próxima quinta-feira e, como sempre, depois do telejornal. Passou!